O Service Pack 2 do ZWK 2023 traz agora uma nova característica muito interessante para a seleção de objetos no ZWK, nomeadamente a ferramenta Lasso Select. Como é que esta ferramenta funciona? Em primeiro lugar, vamos recordar como é que funcionam os comandos de seleção normais no ZWK, nos comandos de edição. Por exemplo, a ferramenta Move, portanto, que eu posso ativar, por exemplo, selecionando aqui no ícone ou escrevendo Enter. Portanto, se eu quiser, posso selecionar objeto a objeto, bastante colocar o cursor sobre o objeto que eu quero selecionar para este ser selecionado, ou então fazer uma janela da direita para a esquerda, sendo que todos os objetos que estiverem, nem que seja apenas um bocadinho dentro da janela, são selecionados, como se pode ver, basta apenas que esteja um bocadinho, ou uma janela da esquerda para a direita, e neste caso apenas os objetos que estiverem completamente dentro da janela de seleção são selecionados. No Lasso Select as coisas processam-se de uma maneira ligeiramente diferente. Portanto, eu vou aqui à ferramenta Move, por exemplo, podia ser o Move, podia ser o Erase, podia ser o Copy, etc. E ao selecionar, portanto, o objeto que eu quero portanto, selecionar, em vez de clicar sobre o objeto, se eu colocar numa zona vazia, o que é que ele vai fazer? Eu clico na zona vazia e mantenho o botão esquerdo carregado. E ao manter o botão esquerdo carregado, o cursor vai ter este aspecto que aqui podem ver. Portanto, o que vai acontecer é que ele vai-me descrever uma forma irregular. Portanto, eu posso descrever uma forma irregular e desta maneira eu vou selecionar apenas aquilo que, neste caso, portanto, é como se eu fizesse uma janela da esquerda para a direita, portanto, que eu, neste caso, estou a selecionar tudo o que estiver apenas um bocadinho dentro da janela, portanto, de seleção. Portanto, eu faço Enter outra vez, carrego, mantenho o botão esquerdo carregado e agora vou arrastando o cursor sobre estas áreas, conforme podem ver, e vou descrevendo então uma forma irregular para portanto, selecionar aquilo que eu quero selecionar. No entanto, o que está a acontecer é que ele está-me a selecionar tudo, nem que esteja apenas um bocadinho dentro da janela. E agora, se eu quiser selecionar apenas o que estiver completamente dentro da janela, como é que isso se processa? O método é extremamente simples. Portanto, eu seleciono a ferramenta Move, clico aqui no vazio e descrevo a figura tal como acontecia anteriormente, portanto, a apanhar apenas o que eu quero selecionar completamente dentro da janela, portanto, que tem uma forma irregular, como podem ver, mas antes de eu largar o botão esquerdo do rato, eu vou carregar na tecla Espaço. E ao carregar na tecla Espaço, ele muda-me completamente de modo de seleção. Portanto, ele neste momento só está a selecionar aquilo que estiver completamente dentro da janela. Ou seja, se repararem, a cor de fundo da área de seleção mudou de verde para azul e a linha que estava tracejado, que era o contorno da área de seleção que eu fiz, agora está a cheio. Mas se eu voltar a carregar na tecla Espaço, ele ainda tem um terceiro modo de seleção, que é o modo Fence. Ou seja, ele neste momento está a selecionar apenas e só os objetos com os quais a minha área de seleção se cruza. Portanto, se eu carregando na tecla Espaço, eu vou alternando entre estes três modos de seleção até ter aquele que me interessa. Portanto, neste caso, selecionar apenas aquilo que está completamente dentro da área de seleção. Portanto, para recapitular, carrego no botão esquerdo do rato e mantenho o botão carregado e defino a área de seleção, portanto, que eu quero definir. Depois, carrego na tecla Espaço para alternar entre os diversos modos de seleção, portanto, entre Crossing Window ou Fence, e deste modo vou então ter métodos de seleção diferentes que me vão dar, obviamente, resultados diferentes. Portanto, e desta maneira posso muito facilmente utilizar esta ferramenta em meu favor para, com toda a precisão, selecionar apenas os objetos que me interessam, portanto, numa determinada seleção.
Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi. Não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ZWCAD, do SketchUp e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.